E finalizando a semana do programa Tribuna Livre, nós estamos recebendo a deputada federal, presidente da Executiva Estadual do PSB, a Tereza Cristina. Vamos falar sobre a situação do país e, claro, as eleições de 2016 nos municípios de Mato Grosso do Sul. Deputada Tereza Cristina, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no programa Tribuna Livre. Vamos iniciar falando desse momento difícil que passa o nosso país. A senhora acredita que nós poderemos sair dessa situação em curto espaço de tempo? Bom dia. Bom dia, Marco, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da FM Capital, e é um prazer estar nesse programa, que é um programa super ouvido e que pauta, né, a política do nosso Estado. Quero te dizer que eu acho que não. Eu acho que a situação do país, ela se agrava a cada dia por falta de definição dos rumos da política que afetam diretamente a economia do país. E eu acho que, vamos dizer, se amanhã a gente conseguisse resolver, sai Dilma, porque infelizmente com ela não tem mais chance desse governo ter credibilidade, de ter novos projetos, de ter novos arranjos. E aí, se houver um governo de coalizão, eu não sei o que pode vir depois, porque pode ser, por impeachment, fica o vice, né? Uhum. Se for pelo Tribunal Eleitoral, demora muito. O Brasil, na minha opinião, não aguenta, a situação econômica do Brasil vai se deteriorar cada vez mais. Então, se fizerem um governo de coalizão, assim mesmo, o Brasil vai demorar muito tempo para sair, se nós tivermos juízo, né, se as lideranças desse país tiverem juízo, o Brasil demora aí uns 5 anos para ele voltar ao patamar que nós tivemos lá em 2010, 2011. Mas para ter esperança, é imprescindível que saia a presidente Dilma. Eu não tenho dúvida disso. Lá no Congresso, não vamos aqui discutir se tem crime, se não tem. O problema é político, o problema é de credibilidade hoje. Além das pedaladas, além de tudo que tem aí, de tudo que vem sendo levantado, eu não quero nem entrar nessa questão. O problema é que ela não tem mais confiança da população e ela não tem credibilidade dos mercados. Tanto é que cada vez que acontece uma coisa ruim para ela, os mercados melhoram, né? O mercado não é a economia, não quer dizer que amanhã vai melhorar, mas é um sinal de que com o que está aí não tem como resolver a situação. Deputada, a senhora falando na questão da credibilidade, isso é absolutamente, me parece que é um consenso nacional a questão da credibilidade, inclusive entre setores significativos, setores da oposição. Agora, a senhora acha que é possível dizer que num próximo governo de conciliação, é possível resolver o problema do Brasil sem, por exemplo, a CPMF? Eu acho que não. Eu acho que pode ser que a gente tenha que, lá para frente, aprovar a CPMF. Mas com um governo que tenha um planejamento, que tenha uma finalidade. Agora, do jeito que as coisas estão, é aprovar a CPMF para ir o dinheiro nosso, pagar mais imposto e não ter solução de curto prazo. Não ter o retorno que a CPMF poderia dar. As coisas são muito frouxas, não tem um caminho delimitado. Agora, com o novo governo, pode até ser que se chegue à conclusão que a gente vai precisar da CPMF por 2 anos, 3 anos, mas que tem uma luz no fim do túnel. Hoje, a sensação que os parlamentares que estão lá e a população com quem a gente conversa, com os empresários, com os funcionários públicos, enfim, e com quem vai pagar, com a sociedade que vai pagar o CPMF, é que esse dinheiro vai para lá e vai para o ralo. O que precisa é fazer algumas reformas antes da CPMF vir. Sérgio, 300 bilhões de juros ano retrasado. Ano passado, 502 bilhões de juros para os bancos. O governo não aguenta isso. Nós, brasileiros, não aguentamos isso. Nós precisamos resolver essa situação. Então, se não se fizer algumas reformas estruturantes, e aí entra a falta de credibilidade do governo dela, porque ninguém acredita nesse governo mais. Então, o que vai acontecer? Ela não consegue, não passa pelo Congresso. A CPMF hoje, eu acho, de 0 a 100, eu acho que tem 98% de chance, 95% de chance de não passar pela Câmara Federal.
Mudando um pouco de assunto, mas continuando lá no Congresso Nacional, e o impacto desse caso Delcídio do Amaral, que é senador aqui de Mato Grosso do Sul, em nível de Câmara dos Deputados? Ele não é tão grande. Ele fala de alguns deputados, parece que tem 5 ou 6 deputados na delação dele, ninguém conhece essa delação inteira, mas pega mais de perto os senadores, né? Agora, existe uma preocupação, na minha opinião, muito maior, porque esses deputados já estavam também envolvidos em outras coisas aí da Lava Jato, enfim. O que pega mesmo, eu acho que quem tem muito a temer com isso é o executivo, é o executivo do governo federal. E o que muda na política de Mato Grosso do Sul esse episódio e o Delcídio fora da política? Não, ontem o Teomário da Mota, que é o senador é o relator da Comissão de Ética do Senado, já disse que está com o projeto, com o relatório para a cassação dele pronto, né? Deve ser dia 16 a reunião. O que muda, ouvi dizer já, tudo fofoca de corredor, que ele pode renunciar a qualquer momento, se ele tiver certeza da cassação. E aqui no Estado eu acho que deixa um caminho aí, era um senador da República, ocupou vários cargos, né, na política do nosso Estado, então eu acho que deixa aí uma vaga para 2018 aí em aberto para senador, né? Deputada Tereza Cristina, com relação ao seu partido, PSB, ele era a base do governo Dilma? Porque você falou, olha, o PSB agora não está mais na base, se tornou oposição. Não. Nunca foi base, desde o início do governo Dilma, que nós tivemos candidata a presidente da República, Marina. Então nós fomos oposição. Quando você perde a eleição, você é oposição. E a Marina terminou apoiando no segundo turno o Aécio Neves. Exatamente. Então, o PSB nunca foi da base deste governo. O PSB, sim, no governo Lula e no começo do governo Dilma, do primeiro, ele esteve no governo, lá com o Eduardo Campos, que depois chamou Dilma para uma conversa e alertou ela para o que iria acontecer, né, com a parte econômica, que ela estava errando, que não era o modelo, que ia dar complicação, que o governo ia se perder, e ele sai do governo e se lança candidato, né, a presidente da República. A tragédia dele, então, nunca fomos. O que tinha é que com a morte de Eduardo Campos, o que aconteceu foi que o partido perdeu sua maior liderança, sua figura, né, o seu capitão do barco. E o barco ficou meio à deriva, até achar um caminho. E a Marina nunca foi PSB. Ela estava numa composição como vice, mas ela nunca aderiu ao partido, nunca. Tanto é que depois que passadas as eleições presidenciais, ela nunca foi ao partido, nunca foi lá. Até ela montar o grupo Rede, ela nunca mais participou, nunca. Enfim, ela ficou pendurada na sigla, mas não era PSB. Pois não. E o partido tomou uma decisão de ser independente, uma oposição independente, votar pelo Brasil. Os projetos que tinham coerência, que o partido achava que devia votar, mesmo sendo proposto pelo governo, nós votamos a favor do governo. Algumas coisas que o partido entendia como importantes para o governo. Agora, o que o partido entendia que o governo estava fazendo errado, nós votamos contra. Acontece que existia uma pressão dentro do partido, da bancada federal, não do Senado, que o partido se posicionasse como uma oposição responsável, mas como oposição mesmo, de fato. E não essa coisa meio frouxa que cada um fazia mais ou menos o que queria. É claro que o voto do deputado ele é independente, não é porque o partido, a não ser que o partido feche questão, mas o partido tem um posicionamento mais firme. E foi isso que o presidente Carlos Siqueira fez na última sexta-feira, diante de tudo que está acontecendo. Ele deu uma nota que
no meu ver, houve muita polêmica dentro do partido, mas a meu ver, eu acho que foi uma nota muito boa. Eu gostei do posicionamento que o partido tomou. Que marcou posição definitiva. Definitiva como oposição a tudo que está acontecendo. Eu acho que, se eu fosse a presidente Dilma, eu diria o seguinte: Dom Pedro fez o dia do fico. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu digo que fico. Eu, se fosse a Dilma, diria, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu renuncio. Seria melhor para a história, para a biografia dela, que ela fizesse esse gesto de grandeza, porque nós atalharíamos um caminho aí para que o Brasil saia da situação que a gente não tem ideia, mas quando vai à rua, quando você conversa nos grandes centros, a gente está começando a ficar apavorado com o que a gente tem visto dos empregos que estão sendo, os postos que estão sendo perdidos, das empresas que estão fechando, dos empresários, pequenos empresários que não aguentam mais, né, que estão deixando de pagar imposto e a arrecadação do governo então cai. Enfim, é um somatório de fatores que estão levando o Brasil cada vez mais para o buraco. E não é só a parte econômica, é o problema político. E moral, né, deputada? E moral, ético-moral. Mas, deputada, com relação ao PSB aqui do estado de Mato Grosso do Sul, né? Aqui em Campo Grande, a primeira expectativa é de que a senhora fosse candidata a prefeita. Depois entrou no partido do Ricardo Hayashi e a senhora transferiu a responsabilidade da candidatura a ele e tal. Não sei se ele foi para o partido com essa condição de ser candidato ou não. Agora o Ricardo Hayashi já anuncia que não será candidato. Como é que o PSDB, diante desses fatos, pretende encaminhar daqui para frente essa questão sucessória? PSB. O PSB. Eu falei o quê? PSDB. É que colocou o dedo. Essa é a grande questão. Na verdade, eu fui pega de surpresa, porque já vinha fazendo reuniões aí nos bairros com os vereadores para o Ricardo, candidato. Mas o Ricardo, na semana passada, no final de semana passado, me procurou, me disse que tinha alguns problemas familiares para enfrentar e que ele estava muito, enfim, que ele estava com problema de firmar a candidatura. Eu fiquei muito preocupada, mas me pediu até quarta-feira dessa semana para que ele me desse uma posição definitiva do que estava acontecendo. Na quarta-feira ele me ligou e eu vim até ontem, tentei chegar aqui mais cedo para a gente ter uma conversa, acabei que não consegui porque tive um problema aí de voo. Conversamos ontem à noite e ele foi categórico que ele não será candidato, nem a prefeito, nem a vice, nem a vereador, enfim, que ele não vai disputar o pleito, por problemas pessoais e também com a presidência da CACEMES. Ele está fazendo 2 hospitais, mas enfim, o que pegou foi esse problema que eu não cabe a mim estar aqui discutindo, mas está encerrada a questão. Hoje eu vou me reunir daqui a pouco com a executiva do partido, vamos discutir se o partido terá candidato, né, próprio ou não. Enfim, nós temos que fazer uma nova conversa, porque estava tudo encaminhado para a candidatura do Ricardo Hayashi. O quadro em Campo Grande é muito ingrato, muito indefinido, né? Na verdade, hoje ninguém é candidato. Quem você tem firmado que é candidato? Só o prefeito, né? Os outros, está todo mundo, a gente ouve. Ontem eu vim no avião com outro deputado, conversando com ele, e assim, eu quero ser, eu posso ser, enfim, mas está indefinido. Nome à disposição. Meu nome está à disposição. Eu acho que Campo Grande não merece ter candidaturas mais para postular. Eu vou pôr meu nome a candidato, porque eu, por exemplo, meu caso pessoal, não perco nada. Sou deputada federal, continuo com o meu mandato.
vou ter um esforço pessoal só de fazer a campanha. Mas eu acho que Campo Grande, nós estamos vivendo um momento na política nacional e na política estadual e municipal agora com as eleições, que o povo não deve, pelo menos, mais aceitar essas candidaturas canguru, entendeu? Que é só para fazer o nome. Ah, mas deu certo isso lá com o Reinaldo, deu certo isso com o Zeca, deu certo. Enfim, tem a história aí. Mas eu acho que o Brasil vive um momento muito delicado e Campo Grande também é um momento muito delicado. É só olhar as coisas que a gente está olho nu aí, ao vivo e a cores para a gente ver. Então eu acho que nós temos que ter bons candidatos, se possível, para realmente candidatos que queiram concorrer, né, e estar preparado, porque hoje você ser prefeito não é uma coisa como foi no passado. Hoje você tem lei de responsabilidade fiscal, você tem e compromisso, e a população não quer mais gente inexperiente que chegue lá e demore um ano para fazer acontecer. As pessoas não têm mais essa paciência. Não sei se vocês concordam comigo. Então nós precisamos de alguém que venha, que tenha um plano para Campo Grande, bem feito. Campo Grande é uma capital que tem arrecadação própria, é robusta. Precisa o quê? De gente séria, honesta, que vai aplicar o dinheiro no lugar certo e que saiba administrar. E que recomponha o quadro de funcionários que a minha impressão é que puseram dentro de um saquinho assim, fizeram assim e aí distribuíram ao léu. Colocar as pessoas certas nos lugares certos. Esse é meu ponto de vista. Eu não vou te dizer que eu sou a candidata, que seria uma leviandade. Existe esta conversa dentro do partido, nós vamos amadurecer isso, tá certo? A convenção é em julho, mas é claro que a tomada de decisão do partido tem que ser logo, porque as pessoas precisam saber. Agora, o PSB vai ter, se tiver candidato, vai ser uma candidatura para valer, tá? Para tentar concorrer, para ganhar a eleição e para fazer o bem de Campo Grande. Se nós não conseguirmos, se isso não for o que for acontecer, aí nós vamos trabalhar para eleger mais vereadores para poder fazer parte da administração e contribuir com a nossa cidade. É claro, essa poderia ser uma segunda etapa, mas o PSB, eu não sei porque que eu estou querendo mostrar PSDB na cabeça. Será que o PSDB está próximo assim do PSDB? O PSB já pensou nessa questão do legislativo, de chapa própria, chapa pura, de coligação? Sim, porque nós tínhamos uma candidatura majoritária. Então nós já vimos desenhando isso com outros partidos, discutindo coligação com outros partidos pequenos. Nós já vimos discutindo com os vereadores se o melhor, fazendo conta, porque é matemático isso, se é melhor você ter. Nós temos o Carlão, que é o nosso único vereador, mas nós temos várias pessoas aí da sociedade, gente que tem liderança nos bairros, gente nova para a política, porque nós queremos gente boa. A gente não tem, o PSB, eu já disse isso aqui, nós não temos interesse em ter uma quantidade, nem de estar tomando gente, porque não temos nem essa pretensão. Mas nós temos já 45 pessoas que estão conversando, estão indo lá, se inteirando, fazendo uma espécie de curso para ser vereador, o que é ser um vereador. Nós temos 45 pessoas que daí, dependendo do número de partidos que a gente esteja coligando ou vá coligar, nós podemos colocar essas pessoas no PSB, né, ou em chapa pura ou em proporcional se nós não tivermos candidato próprio. Agora, quero dizer para você que amanhã eu estou indo para Três Lagoas, filiar o Cícero de Souza no partido, trazendo um grupo junto com ele, e é isso que eu quero fazer com o PSB. E o Cícero de Souza pode ser candidato a prefeito em Três Lagoas? Ele nunca me disse isso, tá? Eu sinto que ele tem uma vontade, só que lá nós temos lá um campeão de votos, né? do PSDB. Mas o Cícero é um nome que eu acho que seria muito bom. Se ele filiando e, vamos dizer, se eu conseguir convencê-lo, eu acho que Três Lagoas teria um bom candidato para enfrentar os problemas de uma cidade como essa, importante para a economia do nosso estado, e que eu acho que o nosso amigo Cícero poderia dar uma grande contribuição.
E Dourados, deputada, está definida a candidatura do Barbosinha? Também está igual o Campo Grande, Dourados, né? O Barbosinha está com o nome dele posto, mas existe uma conversa entre vários partidos, porque lá também tem o Geraldo Rezende, que é do PMDB, existe uma conversa que estão convidando ele para outro partido, enfim, tem a dona Adélia, que também é candidata, acho que pelo PR, tem, enfim, tem alguns nomes, o Marçal, que está no PSDB, então não sei bem, e o Barbosinha eu acho que é um bom nome, que o PSB pode oferecer à população. Existem conversas, ele está lá conversando com o Murilo, que é o nosso prefeito do PSB, para uma definição também em breve, porque agora o tempo está ficando escasso, né? Está funilando, né? Deputada Tereza Cristina, já passamos do horário, mas não poderia deixar de falar com relação, nós estamos aí na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A senhora acredita que a mulher já tem o seu espaço justo na sociedade? Não, ainda não. A mulher, às duras penas, ela vem conquistando. A mulher estuda mais do que o homem, mas ela ainda ganha menos que o homem. Eu até não gosto muito desses temas muito piegas aí da defesa da mulher pela defesa. Eu acho que a mulher hoje, ela ocupou sim um espaço, né? Ela precisa só se impor e se empoderar mais, principalmente na política, né? Esse negócio de 30% de cota para mulher, eu sou contra. Sou contra. Eu acho que as mulheres têm que ter condições dentro do partido de igualdade com os homens para poder se candidatar. Porque, na verdade, o que os partidos fazem? Nós precisamos de cota lá da mulher. Aí laça. Sai catando, diretora, não sei o quê, mulheres que têm liderança, mas não dão a menor condição para ela caminhar e se eleger. É isso que nós precisamos, condições iguais. E eu acho que isso a mulher tem que se impor. E eu acho que vem acontecendo devagarinho. E dá motivação também para a mulher. Né? A mulher, a maioria das mulheres é desmotivada, né, para participar. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Chama por chamar, mas não tem nenhum incentivo para que ela queira concorrer. Hoje nós temos lá 51 mulheres, essa deputada Rose de Freitas foi a relatora do orçamento geral da União. Então nós temos mulheres competentes lá, nós temos que fazem o seu trabalho, mas nós precisamos realmente de incentivo. Deputada Tereza Cristina, quero agradecer mais uma vez a participação aqui no programa Tribuna Livre. Vamos aguardar o que o seu partido, PSB, aqui em Campo Grande, claro, na maioria das cidades do Mato Grosso do Sul, resolver. E nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por esse bate-papo aí tão agradável e levando a população ao que realmente está acontecendo na política desse nosso país. Muito obrigado. Eu é que agradeço esse espaço aqui que vocês me dão. Eu também acho que é muito agradável essa nossa conversa para a gente esclarecer aos ouvintes e posso fazer um convite à população? À vontade. Eu gostaria que dia 13 todos que pudessem estivessem na rua para manifestar a sua indignação, o seu descontentamento com o que está aí. Isso nos fortalece para tomar uma decisão mais rápida no Congresso Nacional. Muito obrigada e um bom dia a todos.